E do lado de cá, no jornalismo, Zaidan, a gente fica monitorando o que acontece e, ao que tudo indica, até o dia do julgamento, marcado para a próxima terça-feira, dia 25 de março, do presidente Jair Bolsonaro e outro grupo, né, de pessoas ao redor dele que são acusados de envolvimento na trama golpista lá em 2022, que culminou nos atos e na depredação da Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023, a gente vai ficar ainda com questões que envolvem esse tema. Agora, no começo da tarde, saiu a notícia que veio do Supremo Tribunal Federal, que envolvia um tema que, inclusive, a gente discutiu ontem aqui no Bandeirantes Acontece, que era aquela análise entre os ministros, né? Se Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes poderiam ou não participar do julgamento do Bolsonaro e também do grupo envolvido nesta ação. E o Supremo Tribunal Federal já formou, ainda não terminou o julgamento em plenário virtual, mas já formou maioria para manter os ministros neste processo e no julgamento da denúncia contra o presidente Bolsonaro e outras 33 pessoas, né, que estão envolvidas nesta trama que o Supremo está julgando por suposta tentativa de golpe de Estado. É algo que já era bola cantada, né, Zaidan? Mas a gente monitora, porque vai que acontece alguma coisa. Mas o rito caminha para o que era dentro do roteiro pré-estabelecido, né? Ah, claro, Ovec, até os advogados sabiam disso, né? Eles entraram com ação, perderam e o que temos agora é o julgamento de um recurso. E perderão de novo, e sabiam disso, claro. Você vai ganhando tempo, né? Mas dia 25 deveremos ter a resposta da primeira turma a respeito da denúncia apresentada pela PGR. E aí saberemos quem passa a condição de réu, se todos desse primeiro grupo, se apenas alguns, mas na terça-feira, inclusive, Jair Bolsonaro já terá sua situação avaliada e a denúncia contra ele avaliada pela primeira turma na terça-feira, dia 25. E aí sim, a partir desse momento, começa o processo em si. Ainda não começou e teremos toda aquela tramitação que é necessária, que é fundamental a qualquer noção de Estado de Direito, ou seja, a defesa com todo o tempo necessário para apresentar seus argumentos, contraprovas, etc., e a PGR apresentando os elementos que levaram-na a tomar a decisão de apresentar essa denúncia contra cerca de 40 pessoas. E, claro, o fato de começarem por esse grupo indica que também esse grupo deve ter sua situação definida antes, o que inclui, repito, o Jair Bolsonaro. Lembrando que essas duas ações, uma era movida pela defesa do próprio Bolsonaro contra o Flávio Dino, ou contra a presença do Flávio Dino no julgamento, também do Cristiano Zanin e, claro, do Alexandre de Moraes. Já se sabia que a rejeição aconteceria. E também o Braga Neto, a defesa do Braga Neto, apresentou argumentos semelhantes à da defesa do Bolsonaro e recorreu, assim como a defesa do Bolsonaro. Mas, insisto, os próprios advogados sabiam que a ação seria rejeitada e o recurso também, Pavel. Pois é. E ainda no que diz respeito aos Bolsonaros, uma das informações que circularam nos bastidores ontem, e poderia ser um dos argumentos usado pelo Eduardo Bolsonaro, filho do Bolsonaro, do Jair Bolsonaro, deputado federal, que ontem anunciou o afastamento da Câmara dos Deputados para permanecer nos Estados Unidos e de lá, segundo ele, lutar contra a ditadura do Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes ontem derrubou um dos argumentos que os aliados ali do Eduardo Bolsonaro procuraram em algum momento reverberar, que ele teria saído do país com certo receio de ter o passaporte dele retido pelo Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo, depois da decisão do Eduardo Bolsonaro, o Paulo Gonet, procurador-geral da República, já rejeitou o pedido que tinha sido feito pelo Partido dos Trabalhadores, parlamentares que argumentavam que o Eduardo Bolsonaro estava trabalhando, entre outros pontos, num processo de atentado à soberania do Brasil, né? Entre outros argumentos que os petistas listaram nessa ação
que tramitou ali no Supremo Tribunal Federal. Paulo Gonet rejeitou e, na sequência, o Alexandre de Moraes também rejeitou essa ação que visava ali a apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro. Mas é aquilo que que eu citei, né, Zaidan? A gente, até a data do julgamento, e certamente nos dias do julgamento e posteriormente ao julgamento, a gente vai continuar nesse jogo de retórica, de posicionamentos, até para que, no caso dos Bolsonaros, principalmente a base ali se mantenha mobilizada, né? Cada um pensa o que quiser. Agora, os caras não precisam exagerar, né? Tem gente que já quer dar a essa fuga do Eduardo Bolsonaro uma conotação de heroísmo, de ato heróico, de resistência. Convenhamos. Ele não foi para lá para ficar lá, né? Para fazer de lá uma tribuna de acusações contra o Supremo Tribunal Federal, particularmente, como ele mesmo disse, contra o Alexandre de Moraes. Ele foi lá porque, até em razão de ter sido... Ele é próximo do Steve Bannon, mas do Steve Bannon ter sido próximo do Trump, hoje não é mais. O Bannon é um cara que o Trump só conversa com ele em situações muito específicas, deixou de ser do círculo íntimo do Trump. O Trump achou que ele cometeu alguns erros importantes, inclusive ele foi acusado de desviar dinheiro de uma espécie de vaquinha para a construção de parte do muro na fronteira com o México e tal. Mas foi o Steve Bannon que fez do Eduardo Bolsonaro alguém que o Trump conhece. Quando vê, sabe o nome, conhece, faz menções à família. Obviamente conhece o Jair Bolsonaro, né? E o Trump ainda era presidente quando o Bolsonaro iniciou o mandato. O Trump só saiu em janeiro de 21. A eleição do Biden foi em 2020. Então, claro, ele sabe não apenas quem é o Bolsonaro, como conhece o Bolsonaro, sempre manifesta que gosta do Bolsonaro. E isso foi visto, particularmente pelo Jair Bolsonaro e pelo Eduardo Bolsonaro, como uma possibilidade de, quando o Trump ganha a eleição, de ter um aliado decisivo, capaz de desestabilizar até decisões judiciais no Brasil. E é claro que não vai desestabilizar decisões judiciais. Agora, a ação política terá, né? Até porque para o Trump não é indiferente a eleição no Brasil no ano que vem, embora, repito pela enésima vez, não é o centro de suas preocupações, ele não perde o sono por causa disso, não perde o apetite por causa disso, e a política externa dos Estados Unidos tem a questão brasileira como algo periférico, essa é a realidade, mas sim, ele presta atenção, sim, ele conhece o Eduardo, sempre o trata bem, e está tratando de o Eduardo ter ali uma permanência acolhedora nos Estados Unidos. Estão dizendo até que ele pode pedir um asilo político, né? Obviamente para caracterizar que há uma situação de perseguição, etc. Então, ele foi e resolveu ficar, até porque houve o pedido para que o passaporte dele fosse apreendido, e ele passou a tratar do assunto como se isso já estivesse decidido. Não, eles vão pegar o passaporte, né? Vão me privar de meu passaporte. Isso não aconteceu. A PGR disse que não encontrou nenhum elemento para solicitar essa apreensão e o Alexandre de Moraes acatou os argumentos da PGR, do Paulo Gonet, e decidiu que não haverá apreensão. Então, esse problema que ele enxergava já foi removido, né? Mas decidiu ficar lá, e até porque há outras acusações, inclusive essas, de que estaria conspirando contra o Brasil, e resolveu ficar lá. Agora, daí a começarem a argumentar que há nisso um ato de heroísmo, de resistência, tenham paciência, né? Cada um vê a situação com bem entender, mas não precisa forçar nos argumentos, né? Agora, com o Eduardo Bolsonaro, com a licença emitida ali, pelo menos o pedido de licença emitido direto dos Estados Unidos e afastamento dele desse ambiente de Brasília, foi destravado um impasse que haveria ali na divisão das comissões dentro da Câmara dos Deputados, que, ao que parece, caminha para um acordo e a coisa
deve começar a funcionar por lá quase 50 dias depois que eles voltaram a trabalhar. O João Pedro Melo de Brasília tem os detalhes pra gente. João. Depois de quase 2 meses da retomada das atividades no Congresso Nacional e muitas negociações depois, a Câmara dos Deputados instalou as 30 comissões permanentes da Casa. A escolha da liderança dos colegiados é feita com base no resultado da última eleição para a Câmara e leva em conta o princípio da proporcionalidade partidária. Ou seja, o tamanho de cada bloco define quem escolhe primeiro e quantas comissões cada um vai ter. Porém, pode haver permuta entre os partidos até a instalação das comissões. Durante a instalação dos colegiados, o consultor legislativo Geraldo Magela Leite explicou como funciona esse critério da proporcionalidade. Os líderes dos partidos e das bancadas irão, então, encaminhar ao presidente da Casa quais são os membros daquela representação, daquela bancada, daquele partido em cada comissão. E aí, os presidentes, eles são escolhidos pelos próprios pares em cada uma das comissões permanentes da Casa. As comissões são responsáveis por emitir pareceres sobre as propostas antes que elas sejam votadas pelo plenário. Elas também podem analisar textos em caráter conclusivo, aprovando ou rejeitando as matérias sem a necessidade de que elas passem pelo plenário. São vários os temas abordados entre os 30 colegiados, como saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente, agricultura, trabalho, entre outros. Hoje, a comissão mais importante é a de Constituição e Justiça, já que é a única por onde passam todas as propostas analisadas na Câmara dos Deputados. A CCJ ficará com o comando do União Brasil e normalmente há uma alternância, sendo que no passado o colegiado esteve com o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vale destacar que as comissões permanentes da Câmara tanto votam projetos relacionados aos temas delas, quanto exercem uma espécie de função fiscalizadora. Inclusive, é nas comissões que ocorrem debates com a participação da sociedade civil. Ou seja, é através delas que a população pode participar da análise de matérias que estão no Congresso Nacional. E aí, sem o Eduardo Bolsonaro por aqui, Zaidan, que era uma trava, né? Porque Eduardo Bolsonaro tentava a Comissão de Relações Exteriores e a base governista gritava porque não queria que o Eduardo estivesse nessa posição, porque temeria uma influência dele externa, trabalhando contra a imagem do Brasil que o governo tenta passar. Aparentemente a coisa se acertou, se assentou e todo mundo vai para casa feliz. A Comissão de Constituição e Justiça, que estava com o PL dando uma série de problemas para o governo federal, fica com o União Brasil, dá uma acalmada, certamente todo mundo vai ali ser beneficiado e vamos seguir o jogo quase 2 meses depois, viu, Zaidan? Perdemos o contato aqui com o Zaidan. Oi, Pavec. Voltou. Zaidan. Tá me ouvindo, né? Voltou, agora sim. Pavec, no comando anterior da Comissão de Constituição e Justiça, aconteceu algo muito esquisito, porque a comissão, ela é o filtro, né? É aquela que vai dizer se um projeto fere a Constituição ou não. É claro que não é a palavra final, até porque muita gente que está lá não tem a menor ideia se aquilo é ou não constitucional. Não sabe nem como funciona a comissão, na verdade. Não sei nem para que serve, está lá para bagunçar. É claro. Não, e muita gente está lá e sem a capacidade técnica para dizer se o projeto é constitucional ou não. Mas, então é muito política a decisão da comissão, mas sempre foi assim, nenhum problema. Só que até o ano passado, porque em janeiro nada funcionou, né? Em fevereiro houve a posse do novo presidente da Câmara, do Hugo Mota, e do Alcolumbre no Senado. Então, o que acontece ali? A comissão virou uma usina de projetos. Uma usina de projetos, uma usina de convocações. Ela não funcionou como Comissão de Constituição e Justiça. Ela virou uma oficina de projetos que incomodavam o governo e de convocações que incomodavam o governo. No Senado era o Alcolumbre. E o Alcolumbre, ele, em certo momento, chegou a usar a comissão para fazer com que o governo cedesse em algumas reivindicações dele, como senador da República. Então, ele atrasou. Você lembra o caso do Zanin, né? Aquela demora toda e tal. E essa tem sido
e essa tem sido a tônica na Comissão de Constituição e Justiça. Ela tem um papel fundamental nas duas casas, mas é usada politicamente. E quanto à Comissão de Assuntos Externos, de Relações Exteriores, o Eduardo Bolsonaro não estará, mas haverá gente muito ligada ao Eduardo Bolsonaro no comando da comissão. Isso também não vai mudar muito, né? O governo tinha preocupação com o simbolismo, por ser um Bolsonaro, mas a comissão estará muito próxima das ideias e posições do Eduardo Bolsonaro.